seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este podcast do Recanto Mãe Divina. E hoje com uma pessoa muito especial, Rafael Fernandes. Eu sou a Cat Ferreira. Eu sou Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um super bate-papo com o nosso querido irmão Rafa. É uma honra, um prazer e uma alegria estar aí com vocês. Muito obrigado. Muito A honra é bom, nossa. querido. Gratidão. Então já quero começar fazendo perguntas. Para que o pessoal também possa, né, quem estiver assistindo esse podcast ou também ouvindo, possa te conhecer um pouco mais. Então eu quero saber um pouco mais da sua história, como tudo começou para você nesse universo da espiritualidade, da alquimia, das próprias runas. Teremos surpresa para quem ouvir, assistir até o final. Teremos uma tiragem aqui bem especial para o Rafa compartilhar um pouquinho mais do trabalho dele conosco. Muito obrigado. A principal forma de espiritualidade que me despertou foi a nórdica, né? O momento que realmente falei, não, agora eu entendi um pouquinho do que o mundo não é só físico, né? Foi os nórdicos. Mas já as mitologias sempre conversavam comigo desde pequenininho. Acho que em 2016 foi quando eu vi a minha primeira runa. Eu tava deitado em casa. E do nada eu comecei a sentir uma dor no pescoço, né? E fechei o olho assim, uma dor tão forte que eu me contraí. A hora que eu fechei o olho, sabe quando você olha muito tempo pra luz e fica com uma queimação de retina? Nesse formato apareceu uma runa pra mim, com o olho assim, fechado. E a runa que apareceu era a runa da ancestralidade, Odel, ou Otala, que é a runa dos ancestrais. Aí depois disso, né? Só comecei a comer um livro atrás do outro pra estudar. Não conhecia as medicinas da floresta ainda, apesar que, assim, durante desde a descoberta do plano espiritual, até um pouco antes de consagrar a ayahuasca, as medicinas, eu já via as runas nas pessoas, via a runa na áurea, não o tempo todo, mas elas vinham se comunicando. Então, nunca foi muito normal. Sempre fiquei um pouco afastado do grupo, né? Mas, porque tinha eu chamado pra isso. E é tão bonito de ver, gente. Sério, de verdade. Porque as runas, eu vejo você, vejo a runa, e em torno dela forma um arco-íris. E hoje eu tenho fazendo os estudos das runas, né? Imagino que essa força do arco-íris tem muito a ver com a mitologia nórdica, por conta da ponte do arco-íris, né? Que é a da Bifrost, Que que liga o lindo! nosso mundo, o mundo dos deuses e a gente. E depois o processo de entender tudo isso, né, acelerou com as medicinas. E agora eu tô aí. Ah, a gente tem que lembrar de agradecer o querido irmão, né, Gabriel Lourenço, por Meu nos ter querido professor. apresentado, né? Meu querido professor. Comecei a consagrar as medicinas, não sabia nada de medicina. Daí fiz o curso com meu querido professor, o Gabriel, no CDL, Clubinho da Lagartixa. Então a gente já Ele deixa um vai ver isso abraço. aqui depois, né? É, a gente já Um deixa um abraço pra você, meu querido abração pro professor. Gabriel. Um beijo, querida. Rafa, para contextualizar, acredito que é bem interessante, assim, para mim também ainda é desconhecido, então também quero saber mais. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo talvez também tenha curiosidade para saber um pouco mais sobre essa mitologia nórdica e o que são as runas, por exemplo, né? O que simbolicamente elas nos traz, nos apresenta, qual é a forma como você pode compartilhar isso com a gente? Ah, focando talvez primeiro na pergunta a respeito das runas. Eu tenho experimentado e entendido que as runas elas são como os nós que estão na teia do destino, que eles falam, do Wyrd, né? Que o Wyrd, para eles, que é a palavra que simboliza o destino, ela também ela não tem uma tradução tão literal nesse sentido, é destino. Tipo, é algo estranho, Wyrd. Para eles era algo estranho o destino. Então, a partir da magia com as runas, eles conseguiam fazer uma visualização de como que estava entrelaçada essa teia cósmica. Das minhas escolhas, das nossas energias, coisas que, até dos símbolos que estão à nossa volta, tudo isso gera uma emanação, né, na nossa vida. E as runas são esses nós, onde se encontram duas energias, formam uma runa, que tem o seu arquétipo, as suas energias, o seu padrão vibratório, que representa um elemento da natureza. Então, quando a gente tira o oráculo rúnico, você vislumbra quais são as possibilidades do destino. E com a sabedoria de Odin,
dando esse conselho através das runas, ele traz esse entendimento que, desatando partes dessa teia, você consegue modelar a direção para onde você quer ir na sua vida, né? Para você ter mais alinhamento com o seu propósito de vida, com a sua missão, tirar do caminho coisas que te atrapalham, vão te atrapalhar, no caso, né? Que não vão atrasar a sua jornada. Então, as runas, quando eu tiro para as pessoas, tem um sentido mais oracular, mas a forma como é feito é mais divinatória, que é para esclarecimento. É entender que coisas que você que tá emanando do seu passado, ou coisas que você está vivendo no seu presente, faz uma leitura geral desse macrocosmos, né? E a partir dessa leitura geral, dá esclarecimento, clareza, para você conseguir fazer boas escolhas sábias. E assim facilitar a vida, né? Um pouco. Uhum. E são símbolos mágicos, né? E até você São. estava comentando, né? São 39, né, que você Tô utiliza. usando um oráculo de 39. Existe o Futark novo, que é um conjunto de 16 runas, se não me engano. Um que ficou mais conhecido, que é o Futark antigo, que é a base do meu, que é um conjunto de 24 runas. E aí eu assomei, assim, a princípio, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu vou ficar só no oráculo mais clássico, digamos assim, no Futark Uhum. antigo, que são as 24 runas. Só que eu comecei a estudar e começava a chegar runas dos outros Futarks. Eu falei, não, então vou ter que somar, não tem jeito. Que daí é o Futark anglo-saxão e o Futark de Northumbria. E somando mais algumas runas de divindades antigas, né? Uhum. E esse outro oráculo ele é um pouco mais recente. Ele nasceu das invasões vikings na Inglaterra, né? Por isso que é de Northumbria e anglo-saxão. E aí eles têm uma energia um pouco diferente. Dá pra mesclar junto com o outro Futark, mas você trata elas de forma um pouco diferente. Uhum. Como, Bacana. E é uma mitologia que tem sido bem difundida aí, talvez, nas últimas tem. décadas, né? Aham. Através da mídia, né? Filmes, séries. Então, é uma cultura que começou sendo compartilhada aí com o mundo, né? Claro que tem pessoas que vão achar que é só uma obra de ficção, mas tem muita coisa mágica ali, muita espiritualidade, né? E muito bacana, né? Ver o Rafa assim, mergulhando, Incrível! materializando, trabalhando com isso, né? É muito incrível, porque, por exemplo, não é algo que conscientemente, até te falei, né, que eu tenha contato. Então, eu tenho super curiosidade, assim, quando você fala de Odin, né? Então, queria saber um pouco mais. Conta pra gente como é essa conexão, como você os vê, o que que você sente que eles trazem, assim, pra humanidade mesmo, qual é essa mensagem, esse recado, porque às vezes a gente, né, nós acabamos costumando ouvir mais sobre divindades, né? Aham. Seja, por exemplo, da Umbanda, divindades até mesmo egípcias, indianas, né? Dentro do nosso contexto, por exemplo, por mais que eu conheça, né, o Gabs também, mas não é uma coisa que frequentemente. Você é a primeira pessoa que fala, não, Sim. Odin tá me guiando, né? Odin tá aqui, como falamos, por exemplo, Isis está guiando o nosso caminho, Aham. né? Pena Branca tá guiando aqui, trazendo luz. O que que Odin, assim, traz pra sua vida? Traz muita sabedoria. Odin, ele é a divindade xamã, basicamente. Ao longo do tempo, as divindades não são estagnadas, né? Elas vão evoluindo, vão mudando suas características. Então, no tempo que a gente está vivendo hoje, eu percebo, eu sinto que a principal jeito de atuar de Odin nos tempos modernos é como um xamã. Ele é o psicopomposo. Ele consegue te ensinar como você naturalmente fluir dos pontos mais densos aos os mais elevados da sua psique, né? É dito dentro da mitologia nórdica, tem a estrutura da Yggdrasil, que fala, né? Que é a árvore da vida. Uhum. Muito semelhante à Cabala, inclusive, né? Só que nos nórdicos eles consideram 9 mundos. Que esses 9 mundos dentro da mitologia foi parte construída por Odin, das forças primordiais, a partir das forças primordiais, da guerra que eles tinham com os gigantes. E então a Odin, quando ele me orienta, é nesse sentido, é entender como navegar por essa Yggdrasil, que é a minha mente, sou eu, tá em vocês, a gente tá sob ela, dentro dela. Todo o macrocosmos é a Yggdrasil, e assim como o que está acima é como o que está dentro, né? Como o que está fora é como o que está dentro. Então, muitas experiências, inclusive, levam a mexer com coisas até um pouco sobrenaturais, sabe? Tive uma experiência, uma vez, tava num círculo, uma fogueira com umas amigas minhas, umas bruxonas, que eu comecei a sentar para meditar em volta da fogueira,
E eu percebi que a presença de Odin tinha chegado, se aproximado, né? Em forma de ressonância, você meio que muda seu estado vibracional e entra em ressonância com essa vibração dessa deidade, né? E eu comecei a manipular muito os meus chakras. E o meu chakra Svadhisthana começou a pulsar em um certo ritmo. E eu comecei, e tipo, tudo guiado por esse espírito que tinha chegado pra mim, né? E com o pulsar do Svadhisthana, mantendo ele no ritmo certo, intencionalmente, eu conseguia manipular a força de uma vela, por exemplo. Eu apagava, acendia a vela. Então, assim, dentro da mitologia nórdica tem dois clãs de divindades, os Aesir e os Vanir. Os Aesir, que é regido por Odin, principalmente, o pai de todos, eles são detentores de uma magia sobrenatural, digamos assim. Já os Vanir são detentores de uma magia orgânica, mais orgânica, são as antigas divindades Vanir. Uma das principais representantes é Freya, a deusa do amor. Muito similar aos mitos, né, da Afrodite e tudo mais, é a Afrodite nórdica. Que lindo! Então, falando um pouquinho mais sobre a mitologia nórdica, só pra dar uma base pra quem tiver mais interesse também que estiver vendo, né, pra ter um norte. O princípio de tudo na mitologia nórdica era Ginnungagap, o nome, que é o abismo primordial, o caos primordial, muito semelhante que tem, enfim, em todas as culturas, puro hermetismo. Dessa sopa de caos universal, onde tudo existia, mas não estava manifesto, se polarizou duas forças. Uma era o mundo de Muspelheim, que era o mundo de fogo, e a outra era Niflheim, que é o mundo de gelo. A partir dessa polaridade, os ventos quentes de Muspelheim começaram a derreter os gelos de Niflheim, e isso foi formando uma sedimentação no centro do vazio, do abismo primordial, que foi evaporando, se sedimentando e formou a primeira terra, digamos assim, né? E desses mundos, dessas alquimia, né? Dessa mistura dessas energias, também nasceram dois seres primordiais. Ymir, que é o antecessor dos gigantes de gelo, da raça dos gigantes, e eterno inimigo dos deuses. E do outro lado nasceu também Audumbla, que é a vaca celestial, que da onde dá origem à linhagem dos deuses. Aí Ymir começa a vagar por esse novo mundo, que ele tinha ele incomodado com as variações de energias lá presentes no lugar, ele foi buscando lugares para explorar. Ele sentiu fome e foi atrás de Audumbla, que gentilmente serviu o leite que saía das suas 9 tetas. E quando o Ymir se deitou para dormir, depois relaxado, os ventos quentes de Muspelheim deixaram ele suado, e do suor dele nasceram todas as descendências dos gigantes. Das virilhas saíram gigantes, das axilas. E ao mesmo tempo que Audumbla estava sentindo fome, ela lambia os blocos de sal, e da mistura do sal com as lambidas de Audumbla nascia os primeiros deuses, primeiros que deu a sequência, né, da família de Odin, que era Buri. E aí alguns se misturaram com alguma das raças dos gigantes, mesmo estando em guerra, e deu origem à tríade mais poderosa de todas, que era Odin, Vili e Vé. Eu gosto de interpretar como espírito, vontade e fé, né? Uma divindade tripla. E era uma divindade tão poderosa que ele conseguiu vencer o gigante primordial. E a partir do corpo do gigante primordial, teve um dilúvio. O sangue dele, que foi derramado da batalha, causou um dilúvio, salvando apenas 2 gigantes que sobreviveram numa barca, que foram seguir viagem aí e deram continuidade à raça dos gigantes. E do corpo de Ymir, Odin começou a formar o mundo que os homens vivem, que seria Midgard, o mundo do meio, que é onde os homens, né, nós, meros mortais, habitamos. A partir do seu crânio, ele a colocou no céu, sustentada por 4 anões. Com as fagulhas de Muspelheim, ele criou as estrelas. Da cabeleira de Ymir, que estava jogada no abismo, começou a crescer a vegetação. E dos ossos foram feitas as montanhas, as rochas e por aí vai. E uma coisa muito interessante na mitologia, que difere um pouco de algumas outras mitologias, né? É que a origem do homem na mitologia nórdica é que a gente vem da madeira. Tem algumas mitologias que falam que a gente veio do barro, né? Outras formas religiosas. Para os nórdicos a gente veio da madeira.
Odin estava caminhando pela praia com seus 2 irmãos e encontrou 2 troncos boiando, inanimados na praia. E eles decidiram animar, dar vida a esses troncos, que já tinham a forma humana, mas eles não tinham o espírito, né, a ânima, como eles viam. Odin deu o espírito, Vili deu a vontade, e Vé deu a fé. Ou deu as cores, a- as percepções, o sopro vital, né? E assim formou o primeiro casal humano. Nossa, Uau, que viagem! E dentro fiquei de toda... imaginando aqui, né? Muito legal, né? E dentro de toda essa criação também vão surgindo outras raças, né? Vão surgindo os anões, que eles se petrificam à luz do sol. Então Odin colocou eles em um outro mundo subterrâneo, abaixo da Terra, que é um mundo um pouco mais denso que o nosso, que seria Svartalfheim. E acima de nós tem o mundo de Alfheim, que é o mundo dos elfos claros, que são os elfos claros. A energia que emana desse mundo na nossa psique, ela é o mundo dos músicos, digamos assim, ou dos poetas. Uau! Toda vez que a gente se sente inspirado a criar alguma música, ou fazer alguma poesia, ou aqueles insights que chegam pra gente, o momento eureka, né? Eu sinto que são emanações desse mundo, de Alfheim. São os elementais élficos, né? Uhum. Nos inspirando. Nossa. E como pode, né, Rafa? Quantas literaturas, né? Quantos filmes, né, surgiram A partir dessa disso. base, Aham. né? Total, você tá falando, eu fiquei imaginando as cenas, assim, sabe? Como essas coisas Game of Thrones, Senhor dos assim, Senhor dos Anéis, né? Anéis, Aham. sabe? Essa, Uhum. essa coisa, assim, de ficar, né, visualizando e imaginando essa criação, assim, é muito incrível. Rafa, e dentro de todas essas leituras, esses estudos, assim, que você fez, teria algum livro que você gosta de indicar, por exemplo, se alguém estiver ouvindo, assistindo e quiser saber um pouco mais sobre essa mitologia? Um dos livros que me deu muita orientação foi a Mistérios Nórdicos, da Mirella Faur. Que Uau! é, Mirella Faura, Ah, que é aqui incrível! do Brasil, inclusive, né? Ela tem É, descendência lá do povo lá da Alemanha, exato. se não me engano, mas ela é É, daqui. ela é grande difundiu, né? Grande essa mulher que também trouxe muito dos mistérios, dos conhecimentos sobre o feminino sagrado, muitos né? livros, né? Muitos livros, a própria benção do útero, né? Tem todo esse caminho, assim. O livro dela é muito bom porque traz uma boa base para você começar a explorar a mitologia nórdica e ela traz a parte magística também, né? Dentro desse livro. Como praticar as ritualísticas, por exemplo. Depois que começou a desencadear esse processo com as runas, comecei a estudar, mas não sabia muito o que fazer com isso. E uma das coisas que tinha no livro dela é o processo de auto-iniciação, que foi o que eu fiz pra falar, não, eu confio nessa energia, eu sei que ela tá me trazendo sabedoria, vai guiar meu caminho, então eu confio pra firmar o contato, né? Recebeu a Recebi a permissão, permissão pra fazer que a bacana. auto-iniciação. Depois eu conto um pouco melhor a auto-iniciação. Só pra completar a pergunta Aham. que você fez, o Mistérios Nórdicos da Mirella Faur, ótimo, pra iniciar, é muito bom. Tem outros livros muito bons também, muita literatura que não tá traduzida, né? Mas talvez, além da Mirella Faur, o principal é o Havamal, né? As poesias, que foram escritas num período em que os cristãos estavam chegando ali para catequizar os povos ali, né, dos nórdicos. Então, no momento que o latim chegou lá, algumas coisas da tradição oral foram escritas, que é de mais fácil acesso daí, né? Que seriam as poesias nórdicas, os Edas. Então, a partir dos Edas, você faz uma leitura que tem muita coisa escondida lá, mas quando você faz aquela primeira leitura, não é só uma leitura lógica, né? É aquela leitura que é iniciática, ela mexe com o seu inconsciente, né? Pra você Uhum. começar a ver o mundo com outros olhos. É se conectando com a Se egrégora, com a conectar com a egrégora. história. Aham. Muito, muito especial, né? Adentrarmos aí nesse assunto, nesse tema, porque tá conectado, né? A gente tá falando de espiritualidade, estamos falando, né, de talvez muitas egrégoras, muitos conhecimentos, muitas formas de nos conectarmos, né? Cada um talvez no seu caminho, com a sua crença, mas sempre com abertura, né? De conhecer, de expandir, né? E bacana. É muito incrível, porque assim, eu também já conheci várias pessoas que falam, eu não me conecto muito com, sei lá, as divindades que cultuamos aqui no Brasil, ou mesmo egípcias, Aham. hindu.
budistas, né? Então, de repente, uma pessoa assim pode, né? E gosta, porque geralmente é muito curioso isso. Algumas pessoas que eu já, né, tive contato, assim, que falam isso, são pessoas que gostam muito dessa coisa, assim, mais magística, às Tem vezes. afinidade, Tem né? afinidade com essa mitologia, esses contos, as próprias séries, os livros, A gente né? tem um grande amigo que tem uma tatuagem Ah, nórdica, tá, então tá você bem alta, percebe que é. tem ali Sim. Às um vezes até espírito nórdico. inconsciente, até de forma inconsciente, né? A pessoa tem essa afinidade, mas talvez nem saiba, né? Que de repente pode aprofundar, que pode, né, ter um caminho ali também de ensinamento, um caminho de iniciático. Porque é isso, aqui dentro do Recanto Mãe Divina, a grande base, assim, que nós acreditamos é a fé, né? E a fé é algo que não dá para pegar, né? Muitas vezes não dá para você ver, é você acreditar em algo que realmente, né, pulsa ali no seu coração, né? De repente, alguém poder, né, tá ouvindo aqui o Rafa e ter essa conexão, assim, ter essa, né, abrir também esse espaço. Por isso que eu te perguntei do livro, né? Porque a gente vai deixar depois como indicação, né? Você Sim, passa pra gente, a gente coloca como indicação aí para quem sentir de aprofundar, né, nesses mistérios É um nórdicos. caminho muito encantado. Isso eu garanto. e vamos falar sobre as runas. O Rafa tirou, né? Fez um jogo aí para cada amigo, cada irmão que estávamos juntos Fazer de aqui. ano novo. E foi muito especial, uma conexão assim, né? Muito certeira. Trouxe uma mensagem ali para cada pessoa e todo mundo ficou abismado com a precisão, né? Com a mensagem que você trouxe. Então, conta um pouquinho, né? Como é que você pode tirar, fazer uma tiragem. Você produziu aí, né? Colocando os símbolos. Esse daqui foi, com base na minha iniciação, eu acabei recebendo um cajado. De Uhum. forma muito estranha, mas aconteceu. Então eu peguei a madeira do pinheiro, né? E transformei em runas. Então eu entalhei. Uau! Então essas runas não é um jogo que você comprou, porque Não, tem pra vender, né? não, essa Eu aqui eu tinha formei. certeza que era isso. Então você mesmo que produziu. Eu que produzi. Que A partir do zero. incrível! Isso aqui vem da partir da minha auto-iniciação. E aí é assim que eu vou tendo certeza, né? Se eu tô fazendo um bom trabalho ou não. Esses sinais que vão chegando. E aí, esse cajado Mas apareceu pra você? Então, eu tava comentando com ele hoje mais cedo, né? Não, mas Eu, queremos saber tudo. como que eu comecei. Beleza, a gente entende que as divindades estão aí, elas emanam energia, e até a partir do inconsciente elas estão atuando, né? Os símbolos que vocês estão carregando, inclusive com vocês, né? Nas roupas e tudo mais, eles estão sempre presentes. Mas quando que começa a ficar de forma mais ativa? Você vai recebendo pequenos sinais. E você tem que ficar muito atento para ir pegando cada sinal, porque eles formam quase um quebra-cabeça, né? Que só faz sentido quando a peça-chave aparece. Então, eu comecei a fazer as meditações de jornada xamânica, e através da jornada xamânica, que uma meditação simples, coloca algum tambor para tocar, né? E se mantém em estado meditativo ali por uns 30 minutos e tal. E vai fazendo sua jornada. Se imagina em algum lugar que você se sinta confortável, né? Tudo que o pessoal que pratica por mais de meditação já deve saber. Imagina que você está numa fogueira e pede a permissão, né? A possibilidade do seu guia se apresentar ali. No começo, você vai confundir, tipo, os seus pensamentos com o pensamento daquilo que não vem exatamente de você. Porque você fala, não, eu tô provocando tudo que tá acontecendo aqui nessa meditação, não é possível que isso seja verdade, né? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas em que lugar que realmente nasce o nosso pensamento? O nosso pensamento é realmente nosso e o quão misturado ele é com as coisas que a gente passa pelo dia a dia, né? E então eu comecei a fazer um teste. Eu pedia dentro dessa meditação de jornada xamânica para me trazer sinais de confirmação. E em uma dessas jornadas, Odin me levou até um certo local, falou que eu ia ter que fazer essa auto-iniciação lá e que eu receberia um cajado. A forma como ele falou, ele foi assim, ele pegou da madeira, do mato e trouxe um cajado pra mim e deu na minha mão, na meditação. Falei, tá, beleza, ok, vamos pôr a prova, vamos testar, né? E aí, num belo dia, falei, eu vou fazer a minha auto-iniciação. Aconteceu que, assim, eu ia fazer sozinho, pra mim, ia me enfiar no mato, acender uma fogueira, mais ou menos do jeito como foi a meditação. E do nada apareceu um monte de gente. Eu comentei com um que ia fazer uma auto-iniciação e uma falou pra outra, falou aquele grupinho de bruxas, né, que eu falei da vela. Foi E um daí do nada evento. tinha umas 20 pessoas na minha auto-iniciação.
E criei todo um roteiro, como se fosse ritualístico mesmo de ayahuasca, né? E, e acendi 2 fogueiras. Acendi uma fogueira de cura, purifiquei todo mundo ali. Peguei um graveto, né? E aí mantei o graveto com todos os pedidos das pessoas ali, dos processos que elas queriam. Entreguei a fogueira. Comecei a fazer a ritualística de a iniciação, né? E entrei dentro da mata e tava levando comigo uma pedra, que era especial pra mim. Fazia sentido levar ela, né? E no meio do caminho aconteceu uma troca, que eu só entendi como uma troca depois. A pedra caiu de um lado, eu me desequilibrei e enfiei a mão num arbusto do outro lado. E quando eu levantei a mão do arbusto, tava um cajado na mão, perfeito, comprido assim, do meu tamanho, com uma cabeça de águia, feita de pinheiro. Não entalhado, óbvio, não, tipo, perfeito o desenho de uma águia. Falei, então tá bom, né? Que eu vou duvidar do que agora? Aí concluí o processo de auto-iniciação e finalizei ali, né? E depois se tornou as minhas runas, essa Uau. madeira. Então, uma dica, né, um conselho para quem quer se aprofundar, talvez nessa parte mitológica, conheça os mitos, conheça os deuses, tenta entender como é a personalidade deles nos mitos e faz esse processo de meditação. E você vai fazer esse processo de ter que passar pela autossabotagem, falar, esse pensamento é meu ou não é? Você precisa duvidar disso, porque, né, senão fica muito vão, né? Até experienciar. Rafa, é muito legal você trazer isso, porque assim, eu recebo muito esse questionamento, seja em consultório, seja aqui nos rituais, seja com amigos, né? Como eu conheço os meus guias? Como eu sei quem tá caminhando comigo, né, Gabs? A gente recebe muito essas perguntas, Aham. assim. E aí é muito interessante, porque eu sempre convido as pessoas a fazer exatamente isso, assim, de, né, ir pedindo, né, que se Pedindo por apresente, sinais, por informações. sinais. E aí é muito isso, né? Nós estamos no mundo, assim, vivemos uma era que tudo precisa ser muito explícito, precisa, né? Nós temos essa conexão muito forte mental, então às vezes precisa aquele velho ditado, ver para crer, É. né? Então eu falo muito isso também para as pessoas de vai conectando com as sincronicidades, com os detalhes, com as sensações. Mas por que que eu falo isso? Porque para mim foi assim. Né? Não veio de cara e falou, olha, é isso, né? Uhum. Os guias, as entidades, os amparadores, eles foram se apresentando exatamente por sinais. E o Rafa falando, Gabs, eu me lembro muito, né, como foi o nosso processo mesmo de conexão, seja, né, com os deuses egípcios, seja, né, com essa falange mais de matriz africana, que foi exatamente isso, buscando conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, deixar chegar também, sair um pouco do cabeção, Aham. né, sair um pouco da Conseguir mente. sentir um pouco mais, né? Essa Exato. E é conexão. uma frase que eu gosto muito, né? Que é: a mente ela é maravilhosa, mas quando ela está a serviço do coração. E as pessoas perguntam muito: tá, mas o que que é intuição e o que que é minha mente? Né? E eu sempre falo: é um exercício. Né? Então, quando você trouxe isso, faz muito sentido, porque eu costumo compartilhar isso. É você ir se percebendo. Né? E percebendo a qualidade dos seus pensamentos e tirando um pouquinho o julgamento, né? Porque qualquer coisa que vem, não, mas espera lá, é a minha mente, eu tô sendo influenciada, é o influenciado, é algo externo que está vindo e me trazendo isso. Então, às vezes, ou quase sempre, né, os guias, os amparadores, eles não vão se apresentar de uma forma instantânea e te trazer todas as informações, mas vai vindo gradualmente os sinais, os processos, e acredito que tem um ponto muito interessante, né, que você estava aberto para receber isso, né? Então, Isso é quantas bem pessoas, importante, com certeza. né? Quantas pessoas Aham. talvez também, né? Tá ali, eu brinco, eu falo, às vezes o guia tá ali, ó, tá do seu lado, tá te dizendo, tá te mostrando, mas você tá tão, talvez, apegada à matéria, tão apegada a coisas que você já ouviu, já soube, ou seus próprios paradigmas, ou coisas que você acredita, suas crenças, e que você não consegue se abrir. Então, as pessoas falam, não, eu quero me conectar, eu quero, mas o que? Às vezes o guia tá ali, tá te mostrando sinais todos os dias, só que às vezes nós não estamos Passa abertos, assim. despercebido. Exato. E esse processo, por exemplo, de abertura para você sempre foi assim? Ou isso foi algo que também foi chegando, assim, ao decorrer do tempo? Olha, sempre foi assim. Que legal. Eu nasci muito curioso. Eu tenho, que nem meu avô gosta de brincar comigo, eu tenho uma mente de cientista. Então eu olho as coisas, eu quero entender tudo, sempre quis entender. É, eu sempre tive certa consciência que não tem como ninguém saber de tudo, né? Então, até que ponto vai a verdade e o mistério, né? Eu sempre tive essa mente voltada para essa direção. Então, eu acho que isso ajudou muito, né? Na abertura, como você falou. Ter a mente aberta para entender que tem coisas que a gente não compreende, né? Mas só que como que eu posso lidar, conviver com elas?
Exato. E aí já é a pergunta seguinte que eu quero te fazer. Dentro de tudo isso, né? Como você consegue trazer isso para o seu dia a dia? Né? Porque você contou algumas experiências para nós de expansão, de ficar dias muito expandido, recebendo esses códigos, esses processos. Como é para você? Porque você faz faculdade, você, né, tem a sua vida. Como é isso? Como você consegue conciliar tudo isso que vem assim do campo da espiritualidade para você, tudo que você estuda, porque você estuda muito, né? Aham. E como é que você concilia a vida prática mesmo, dia a dia? Olha, muita determinação e muita disciplina. Até mais do que eu não tenho tido ultimamente. Tem que aumentar a minha disciplina. Porque o que eu gosto de pensar, como eu lido muito com as runas e as runas falam de destino, né? E vocês sabem também, nada é por acaso, né? Mas eu tento colocar isso de forma bem enfática na minha vida, bem certeira. Se eu estou na faculdade, significa que tem alguma coisa aqui que os meus guias querem que eu observe que vai me trazer esse aprendizado para minha evolução. E sempre que eu tô diante de uma situação, eu me coloco nessa posição. O que essa situação está querendo me ensinar? Eu imagino que isso venha muito das ressonâncias que eu tive aí com Odin. Porque Odin, ele tem a fome de querer saber tudo. Por isso que deve ser a divindade que me escolheu. Uma conexão, né? Tem uma Tem uma reverberação, tem uma reverberação. ressonância. E falando também dos seus dons, assim, nos conte também sobre a alquimia, né? Você também é um alquimista. Então, Fizemos aqui um trabalho lindíssimo de alquimia, né? Nesse final de ano aqui. Exato, exato. Antes do Rafa responder isso, eu quero falar duas coisas. Que com a fala do Rafa, eu tô vendo muito do processo do Gabs, né? Muitas coisas, assim, essa coisa da curiosidade, do aprofundar, dos estudos, assim. Então, é muito legal, porque, por exemplo, pra mim, né? Como nós estamos juntos, é muito incrível, porque é muito semelhante, assim, né? A algumas energias, e eu acho isso tão, tão bonito, assim, né? Esse desejo de aprofundar, de buscar, não ficar só no raso. Então veio uma informação, ok, mas da onde é essa informação? Ter também essa própria disciplina que você falou. Talvez por isso você consiga, né, de repente ter assim, conseguir conciliar esses conciliar as dois duas lados, coisas. né? O caminho espiritual e a matéria, que é um grande desafio E mesmo, né? aí, e aí, respondendo isso junto, o que você comentou da alquimia, a alquimia caiu pra mim como, assim, foi perfeito, na hora perfeita. Porque o que começou a acontecer? É realmente difícil você querer manter, expandir a mente e se manter na Matrix, né? De você ter que fazer as suas obrigações. Tem uma coisa que o meu avô me contou, me falou uma vez, uma forma que ele percebeu essas experiências espirituais, que eu achei fantástico pra trazer aqui pra gente. Que tem duas situações de conhecimentos e de existência, a forma como a gente vive. Tem os momentos da emanência e os momentos da transcendência. A gente que busca esse lado espiritual, a gente se torna disponível para ter esse momento de transcendência. Para vir alguém aqui de cima te puxar e mostrar que o mundo é um pouco mais maior do que você pensa, né? Expandir o universo Expandir simbólico. esse universo. Aham. E tem esse tipo de sabedoria que tira um pouco a gente da realidade, mas a gente precisa disso para evoluir, né? E, e aí o ponto-chave, talvez, de como conciliar isso com a vida prática, seja você entender que você vai ter os seus momentos de transcendência, se mantendo disponível para essa graça, né? E com o que você aprender ali, lembrar que você tem que retornar para aplicar isso na imanência, que seria a Matrix, né? A imanência é aquilo que a gente está emanando o tempo todo, né? Que são o contínuo, né? Que não é ininterrupto. Uma série de sequências de causas e efeitos. Incrível. Isso está bem conectado com a psicologia transpessoal, Sim, né? Que é o que nós atuamos, tanto eu quanto o Gabs. Esse é o princípio da psicologia transpessoal, Ah, certo. essa transcendência, né? Então, o quanto temos capacidade de acessar esse invisível e materializar e trazer isso de uma forma, né, mais concreta, de fato, mas sem esquecer que somos, né, seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, antes de você falar sobre a questão da alquimia, eu quero compartilhar como nós nos conhecemos, né? Que eu acho bem Uhum, interessante com isso certeza. também. a alquimia tá no meio. A Tá. alquimia tá no Foi feita uma meio. alquimia pra gente É, se conhecer. exato. Então, nós fomos, né, participar do curso de redução de riscos do Gabriel Lourenço, né, no qual você temos Querido aqui, professor. querido, assim, uma pessoa maravilhosa e que traz, né, esses conhecimentos farmacológicos
para dentro do contexto das medicinas da floresta e a parte de magia, a parte de espiritualidade, que é imprescindível para quem está guiando trabalhos, para quem, né, até mesmo para quem consagra mesmo as medicinas, né, poder ter essa compreensão, esse entendimento. E chegando, né, fomos para o Sítio Coventina também dos nossos queridos irmãos e Cassis Sandra, né? E ali estivemos 4 dias juntos, né? Você também apoiando o Gabriel, você, a Monique. E né, a gente não teve, assim, talvez muitas trocas, porque eram muitas pessoas, Nem né? deu tempo. Não dava Muito tempo, concentrado muito no curso, né? conteúdo, Muito. né? Muita Aham. informação. Nós que, por exemplo, não temos uma formação da área da saúde, né? Acessar tudo aquilo é muito profundo, é muitos, né? O Gabriel tá estudando há muitos anos, aí ele compila ali e Exato! passa pra gente. Compila e Então passa pra gente, mas mesmo assim, né, uma inundação é uma ali. inundação. E no penúltimo dia, né, nós tivemos a experiência de colocar tudo aquilo de alguma forma prática a partir da utilização, né, da ayahuasca, da consagração da medicina. E foi uma experiência muito surreal, porque quando você foi fazer a pagelança com o Sandro, né? Além de já estava na força, mas foi mais pro finalzinho do ritual, né? Já estava mais pro final que o Gabriel deu esse presente para ele. E eu já tinha observado assim o seu jeito, eu falei, nossa, meio árabe, né? E eu tenho muita conexão com o Egito, então já veio alguma coisa nesse sentido meio egípcio. Veio algo assim, mas a gente não tinha nem conversado, então não, né, não tinha Sim. nem como saber, era realmente uma sensação só que me veio. Quando você começou a fazer a pagelança, assim, explodiu de uma forma a energia, a força foi tão grande. E na ocasião, eu achei que era a conexão, né, que o Titiane estava com o Sandro, alguma coisa do processo dele que estava, né, de alguma forma, de repente, ressonando ali dentro da pagelança que tinha sido forte. Só que foi muito profundo, eu fui para lugares assim, né, realmente de muita conexão, de muita força, né? E eu falei, gente, isso aqui não vai passar, né? E você ali nos rezos e trazendo. E aí, quando finalizou, né? Depois eu fui falar pra você, perguntar o que exatamente, né? Você tinha feito, trabalhado. E a minha sensação. Então, quando você trouxe, que era assim, né? Nessa linha nórdica, mas que você também tem muita conexão com os povos egípcios, ali, né? Virou uma chave pra mim. Entendi então. O processo que eu vivi foi essa ressonância, essa conexão que nós tivemos. E aí, depois disso, né, a gente começou a conversar e falar, Não e você me parou passou mais. várias indicações, enfim. Mas acho interessante compartilhar como começou, né, esse nosso contato. Foi muito especial aquele dia. E dentro do estudo que você teve, né, que você faz com o Gabriel Lourenço, são os fundamentos esotéricos, né? Inclusive, onde entra aí a alquimia, né? Entra a espiritualidade mais profunda, seja com as medicinas ou estados ampliados de consciência. Conta um pouquinho. Já o CDL, na verdade, o Fundamentos Esotéricos é muito baseado nos escritos, nos ensinamentos do Joel Aleixo, não, desculpa, do Jean de Bois, que é um alquimista. Eu confundi os alquimistas. Do Jean de Bois, que é um alquimista francês que ele é recente, numa época recente, morreu recentemente. E é fantástico a condição dele, que aí entrou a alquimia para ajudar na parte prática. E o que eu ia falar para complementar com como coloco isso na prática, eu comecei a expandir a consciência com as mitologias, eu fiquei muito no ar, muito aéreo, né? Chegava muita informação e eu parei para pensar, tudo bem, eu tô vendo tudo isso aqui e entendendo, né? Observando. Mas como que eu aplico isso de forma prática? E aí apareceu a alquimia. E um dos princípios da alquimia é isso, é entender que o espírito e a matéria são na verdade um só, né? E colocar de forma prática todas essas canalizações e essas percepções espirituais na forma de uma tintura, um preparado espagírico, uma quintessência, que dá trabalho pra fazer. Fizemos aqui no Recanto um processo lindíssimo, Rafa. Conta um pouquinho Lindíssimo. como funciona isso, o que a gente fez ali. Mas só sei que foi lindo. A gente fez no fogo, na fogueira, Foi pegamos as especialíssimo. ervas, né? Nos São os conectamos mantras ali. que você trouxe, a recitação, né, da tábua de esmeralda, né? Então, como é bonito isso, vendo, assim, realmente, só quem pôde experienciar, ou quem puder experienciar, vai saber o que é, mas, de repente, explica um pouquinho pra gente como é esse processo, o que você fez ali pra gente nesse final de ano. Até as fases, né? Que você As fases que a gente compartilhou. passou. Aham. É, o caminho de estudo que eu tô tendo agora é a alquimia espagírica. O termo espagírico, ele significa dissolver e coagular, que é a base da alquimia, né?
só o Viet coagula. E o que a gente fez foi isso, basicamente. A gente separou as 3 substâncias que compõem tudo que é vivo, né? Tudo que está à nossa volta, que é o mercúrio, o sal e o enxofre, que é o mercúrio e o sal e o enxofre, essa substância que está em mim, está em você, está no ar à nossa volta, no planeta. Ele compõe tudo, em proporções e quantidades diferentes. Então a gente pegou uma planta, a gente separou primeiramente o enxofre, que é o óleo essencial, que o condutor físico, no plano físico desse espírito, é o óleo essencial, no reino das plantas. Separamos através da maceração no álcool, que é o espírito. Então a gente conseguiu uma mistura do espírito, do álcool e do enxofre com óleo essencial. E ainda para se tornar uma tintura espagírica, a gente precisava passar pela operação de calcinação. E daí foi quando a gente colocou o caldeirão na fogueira, foi bonito pra caramba. A gente calcinou todas as ervas, fez a separação do caput morto com salsalhos, que é a parte solúvel das cinzas, que é um material muito rico, né, em minerais, que o nosso corpo se alimenta, nossas células se alimentam muito bem, que é uma parte, talvez uma das principais partes mais medicinais da tintura espagírica. Difícil dizer, na verdade, porque todo preparado, né, é medicinal, principalmente por conta dos óleos essenciais. E depois a gente ter feito as purificações, previamente e durante os rituais, a gente uniu de volta essas 3 substâncias e formou a tintura espagírica, ou a quintessência, né? Quando você separa todas as 3 substâncias e retorna novamente. É como você querer absorver o máximo de uma planta, né? Transformando ela em um líquido vivo. Você passa por um processo de morte e renascimento quando você está realizando a operação alquímica. Enquanto você realiza no laboratório, essa operação também está acontecendo dentro de você. Por isso que praticar alquimia também é a própria medicina, digamos assim. E o produto final, que é a quintessência, que faz perdurar essa energia, né? Mantém regulado. E aí, as tinturas e os preparados espagíricos atuam principalmente no campo espiritual e áurico, né? Nossas emoções e tal. Também no físico. Depende de como a gente prepara. A forma como a gente preparou aqui, ela vai atuar principalmente nessa força espiritual, num plano mais sutil. Porque foram seguidos muitos processos de purificação, né, velho? Então a matéria se abre e a espiritualidade consegue atuar mais forte, digamos assim. Se a gente fizesse um processo um pouco mais acelerado, quisesse preparar mais rápido, de uma forma mais prática, fazendo menos purificações, menos circulações, que fala, repetições de processo, aí sim ela atuaria no plano mais físico. Então entender qual planta serve para quê, né? Quais são as suas funções. E aí nesse caso, se quiser uma medicina que eu tô com uma dor no estômago, então eu vou atrás da espinheira santa e preparo ali de forma que ela atue mais no físico que no espiritual. E aí é um processo mais rápido. E é um processo um pouquinho mais rápido. Isso é verdade. E quando você toma uma tintura que é mais espiritual, ela trabalha mais a longo prazo, a longo tempo. É mais sutil o trabalho. E Rafa, a alquimia chegou junto com essa conexão com os povos egípcios, ou isso foi antes para você? Os povos egípcios, eles sempre estiveram próximos de mim, mas eu não tinha consciência disso. Desde pequenininho. Mas ainda não entendia o que era plano espiritual naquela época. Mas o contato com a egrégora egípcia começou a se intensificar um pouco antes. Chegou primeiro a egrégora egípcia, começou a ter as experiências, né? E depois surgiu a alquimia. Porque essa é a base, né? Estive lá no Egito, a gente trocou bastante coisa, né? E você vê que tudo ali girava a partir da alquimia, né? O próprio processo de mumificação, o corpo era preservado com os óleos essenciais, né? Tive a oportunidade de ver múmias, assim, de milhares de anos, com o cabelo intacto, com a pele intacta, né? Lógico, né? Ali escurecido, mas as unhas, né? E tudo isso a partir desse processo alquímico, de fato. Então é muito lindo, porque a cultura também gira em torno disso. A cultura egípcia gira em torno dessa magia alquímica, né? Então eu acredito que é uma relação muito próxima aí para Sim, você. Com certeza. Um dos meus professores que me ensinou a alquimia foi um curso à distância e tal, que é o Daniel Fidelis. Daniel Fidelis.
que ele tem um blog, um site que se chama Alquimia Operativa. Recomendo demais. Ele tem uns escritos, ele escreve umas coisas muito boas. E ele deu a primeira base. E a prática de onde ele traz a alquimia dele vem a partir dos sumérios, né? Então, sempre nas operações ele tava sempre com os quadrinhos egípcios e tudo mais. Então, sim, isso daí tá muito próximo do Egito mesmo. E quando você trouxe para nós, né, ali na fogueira, abrindo, né, você trouxe mantras, você trouxe a recitação da tábua, né, de Esmeralda. Conta um pouquinho desse, assim, qual é a sua conexão? Porque, assim, eu já vi muitas pessoas trabalhar com alquimia, mas de uma forma, né, lógico, trazendo ali essa questão das ervas, das plantas, mas aonde entra para você também essa conexão, né, talvez mais espiritual, essa questão de trazer, de honrar também, né, essa história e sentir de compartilhar mesmo, trazer isso pra nós. Da parte relacionada aos egípcios. Isso. Assim como os nórdicos, dentro das mirações que eu tenho com as runas e tudo mais, na egrégora egípcia acontece muito semelhante. Eu sinto no meu coração que essas egrégoras trabalham muito bem juntas, elas estão muito próximas. Então, eu juntando todas as informações, todas as peças do quebra-cabeça, e junto com as informações que eu recebo através de sonhos, que os guias me inspiram a pensar, eu vou construindo toda essa ritualística que a gente fez aqui, né? É uma somatória de tudo. Entender que tudo que eu estudo, inclusive na faculdade, a ciência prática da faculdade, misturado com a parte espiritual, entender que tudo é uma única coisa e tentar somar tudo isso para potencializar. Entender que a vibração dos mantras que eu canto durante um preparado espagírico vão influenciar no final do preparado. Enfim, o estudo dessa parte mais antiga da tabueta de esmeralda. Aos pouquinhos as coisas vão se abrindo, conforme. Você trouxe também sobre os estudos do hermetismo, né? Conta um pouquinho também como que isso entra aí na alquimia, como que você trouxe, né, A algumas recitação, né? leis, As trouxe leis. alguns conceitos que também não são tão conhecidos, a gente não conhecia. Não. Das Já 7 leis tinha, herméticas? assim, já havíamos ouvido Sim, falar, mas não né? nesse contexto da alquimia, Isso. como que você conseguiu conectar ali igual você trouxe, que você conseguiu perceber essas conexões. Então, como você trouxe isso pra gente também? Sinceramente, foi tudo através de inspirações. As mirações que eu tenho, as meditações, eu sinto o hermetismo, ele é como fazer uma peneira em todas as religiões, as mitologias e perceber os pontos comuns, né? Então, eu sempre gostei de buscar, isso em todas as tradições, as correspondências entre as coisas, as semelhanças. E conforme eu fui ampliando esse conhecimento de forma horizontal, abriu a oportunidade de eu estar disponível para receber isso de forma mais intuitiva, né? E aí foi isso, foi a somatória de todas essas coisas que chegou no resultado que a gente fez ali agora. E foi muito mágico, porque imagina, né? Você nos deu um presente. Né, poder vivenciar todo esse processo foi muito incrível, assim, desde a escolha da planta, né, que você sugeriu algumas ervas, né, que tinham relação ali com Saturno, então fez essa análise ali talvez até do mapa, né, que você pediu pra gente, então você, né, trazer de tão longe, horas e horas, quilômetros e quilômetros de viagem, já com alguns preparados, né, então, chegar ali, você poder compartilhar, como eu falei, é só realmente quem viveu essa experiência para saber. E muito auspicioso, porque no final de ano, tendo a virada, né, e poder passar fazendo essa ritualística, então esse insight que você teve foi muito rico, muito poderoso realmente. Isso acontece muito com o estudo das runas, talvez. Como elas mexem com o destino, elas aumentam muito a sincronicidade das coisas. As coisas que cada um tá fazendo e que se junta, como aconteceu aqui naturalmente, né? Só aconteceu, fluiu para esse destino. Pra gente se reunir e fazer tudo isso, né? E sim, eu escolhi as plantas com base em Saturno por conta da astrologia, do momento que a gente tá vivendo, né? E esse ano que é regido por Saturno, e coisas que eu tive anteriormente, que eu acho que eu comentei com vocês, que eu tive sonhos predizendo que 2026 ia ser um ano muito, muito importante, que ia acontecer alguma coisa muito importante. E eu tenho visto alguns astrólogos confirmando essa teoria, né? Uhum. E que esse ano eu sinto que ele será um ano preparatório.
É o ano que a gente vai afiar o machado, sabe? Passando no primeiro semestre afiando o machado, testar o machado, Uhum. pra depois ir pra realização, né? Pra conquista. Vamos precisar de muitas alquimias aí Muitas para magias! Se for o que acrescentar. pudemos nos auxiliar. E foi bem legal, porque na hora que nós fomos fazer, eu senti, né? Eu trouxe jasmim Uhum. do Egito. E no momento que nós fomos começar, eu falei, não, eu vou buscar as ervas que eu trouxe. Eu não tinha, sabe essa coisa de, ok, eu ia fazer até com o que você tinha sugerido, que era a cavalinha, né? Que Sim. você aham. havia trazido. E aí, pra mim, teve até um simbolismo mais especial, né? De poder, exatamente isso, materializar um pouco das experiências que eu vivi, né? Ali com aquela essência, ou seja, o que tá ali, né? Naquela alquimia, eu vou poder me conectar, além de toda a intenção que eu Sim. coloquei, mas também receber. E detalhe, que a água, né? Também teve parte ali, né? Foi unida, né? Com as Com as águas. águas do Nilo. As sagradas águas do Nilo. Exato. E você, Gabs, fez da. Eu fiz com a raiz de urso, que é chamada Osha, né? Uma raiz assim dentro do xamanismo que Que ficou utilizamos cheirosíssimo, ficou lindo. para vários processos espirituais. E quando o Rafa trouxe escolha uma erva que você gostaria de fazer a tintura, fazer esse processo espagírico, eu lembrei da Osha. Falei, faz tempo que eu quero fazer uma tintura para experimentar essas propriedades. E foi magnífico. Uhum. E isso também é uma sincronicidade, porque ele falava várias vezes, não, eu vou fazer. Eu falava, amor, é simples, eu já fiz algumas tinturas, né? Dá pra gente colocar no álcool, tal, de cereal. E aí ele tinha essa resistência de, não, não é assim ainda. Não é assim. Essa seria a forma mais simples, né? Então, realmente, tava esperando aí anos, né? Faz É. anos que ele fala sobre isso. Esperando pra vivenciar realmente É esse isso aí, momento o com destino você. sincronizou. Olha só, não experimentei ainda, mas logo Nossa, trago relatos. por favor, quero É, saber. porque assim, tá super fresca. Uhum. Ficou pronta ontem, E né? ficou super Então, cheiroso todas, né? todas, ficou incrível, das A gente pessoas conseguiu também. extrair bem o óleo E dentro do assim, processo. muito incrível, né? Ver aquele processo na fogueira, né? O guardião do Só povo. contextualizando, né? Passamos o grande período da noite na fogueira, diante da fogueira, ali com caldeirões, com tachos, né? Calcificando ali as ervas de cada É, pessoa do calcinando. nosso grupo. Então, foi um processo calcinando. Calcinando. Foi um processo lindíssimo, assim, durante a madrugada. A virada do ano, né? Até o sol nascer. E olha, É. que força que vocês tiveram aí. Somos guerreiros. Foi muito auspicioso, né? Foi. E ainda mais porque era seu aniversário, né? Então você escolheu também passar, né, o seu Escolhi. aniversário aqui entre Muito amigos com a especial. Mas gente. olha a referência que me veio, assim, dentro né, dentro do xamanismo e dos trabalhos com as medicinas da floresta, existe o feitio de cada medicina. Quando participamos de um feitio da medicina da ayahuasca, também é um processo muito intenso, tem que ter ali uma fornalha, o caldeirão, o processo, toda a alquímica acontecendo durante Acontece, é uma alquimia dias forte, ali. imagino. Então, esse processo de feitio é uma grande alquimia. Então, o que a gente participou ali foi um grande presente mesmo. Um presente imenso, Eu assim. só tenho só alegria. Que nem o meu querido professor fala. Só alegrias. E aí eu até brinquei com você, mas é real. Que talvez muito em breve a gente possa fazer isso também aberto, né, para as pessoas que sentirem de vivenciar isso. Com Né? Eu sei que certeza. você está em outro estado, mas o quanto a gente também pode, né, materializar isso, trazer essa oportunidade, porque foi tão especial para todos nós que vivemos isso. Estávamos só entre amigos, né? Aham. Mas talvez quantas pessoas podem também se beneficiar? Pessoas que se conectam com a alquimia, se conectam com as ervas, com as próprias medicinas da floresta. É um Com presente os a gente rezos, poder, né? com os rezos, né? Porque foi, né, sendo trazido tudo isso com as danças, com toda essa conexão realmente que foi, né, ancorado ali. Rafa, quem quiser saber um pouco mais das runas ou desse processo alquímico aí pode entrar em contato com Com você, certeza. Tô totalmente à disposição, sim. apresentar um pouco aí do seu trabalho. Eu tô começando a me revelar agora, sabe? Tava escondido. Tava escondido. Sou o mago que tô saindo da caverna. Que bom, porque eu te falei, né, que nós aqui no Recanto, assim como foi dado muita oportunidade para nós durante o nosso caminho, a gente sente que um dos propósitos realmente do Recanto Mãe Divina, né, é poder oferecer esse espaço, né, para que as pessoas possam compartilhar suas medicinas, Uhum. né, possam compartilhar daquilo que ela tem conhecimento, daquilo que ela, né, tem propriedade para falar. Então, vou deixar aqui Nossa. também, né, abertos para E eu você. sou extremamente grato de coração mesmo, porque vocês abriram a oportunidade para estar aqui com vocês, de fazer todo esse processo, confiaram em mim, né?
E só tenho a agradecer, muito especial mesmo. Foi uma honra servir. Incrível. Fala um pouquinho das suas redes sociais aí, você tem... Então, eu tenho um Instagram específico, né, dessa parte espiritual, que é o nome do meu mago como iniciático, né, como Vitic. Que é o Vitic é o aspirante a mago na tradição nórdica. Uhum. Que o Instagram é Viskren, Riviskren. Vamos colocar Vou escrito escrever aqui, Coloca o link deixar na para quem descrição. quiser conhecer um pouquinho mais, né? Espero que estejamos mais vezes juntos, né? Que tenhamos realmente, a gente pode depois sentar, conversar um pouco mais sobre essa, né? Como a gente consegue viabilizar isso para que você possa, de repente, né, vir, estar aqui. Quem Com sabe uma certeza. vivência aqui no Eu e Recanto a com o Amanda. Imagina, Rafa, que Com hein? certeza, lindo! com certeza. Ai, já Tô à quero. disposição. Vamos tirar as runas? É Vamos. Vamos. isso? Prometeu tirar uma Vamos. boa notícia Ai, aí meu pra esse Tirar, ano. tirar runas pra todo mundo que tá ouvindo, como vai ser o ano 2024. Isso. Uau! Perfeito. Gente, é surreal. É muito incrível. Dentro de todo esse processo com as runas, né? Agradecendo de novo ao meu querido professor, que deu o fundamento esotérico pra conseguir me auxiliar a aperfeiçoar o oráculo. A previsão desse ano que tá saindo aqui, bom, como já foi dito antes, né? Vai ser um ano desafiador, devido à regência de Saturno e tudo mais, o momento que a gente tá passando, né? Mas vai ser aquele ano que vai dar a oportunidade de a gente se reinventar. Entender que às vezes a gente se esquece das próprias forças que a gente tem dentro da gente. Então é um ano que vai estimular, vai colocar uma certa pressão, digamos assim, vai cortar algumas coisas para que você saia da zona de conforto e consiga encontrar essa força novamente dentro de você se reinventar, recriar, criar coisas novas a partir daquilo que você já tem e já é. E transformar, né? E se transformar dentro do processo. Uau. E quais runas que saíram? Conta pra que a gente tá vendo aqui, mas pra quem tá ouvindo, né? Saiu Ewas, Ir e Raido. Ewas é uma runa que fala sobre a harmonia entre duas forças que colaboram para a realização de um objetivo. A runa Ir já é uma runa do Futar que não é o antigo, né? Já é do anglo-saxão e de Northumbria. Então é uma runa mais recente, que ela representa a célula do cavalo e é a capacidade do ser humano de conseguir criar ferramentas a partir daquilo que ele já possui. E a terceira runa que saiu, que é Raido. No Raido, no sentido mais prático, ela representa as jornadas e as viagens. Só que conforme eu fui refinando o entendimento dessa runa, dentro dos processos de meditação, eu percebo que, principalmente na posição como ela caiu aqui, ela tem tudo a ver com transmutação. É aquela jornada que transforma. Então é esse poder realmente de se transformar com o processo. Uau. Que incrível, Rafa. Gratidão. Gratidão, querido. Todas as trocas, pela parceria aí, pela irmandade. A gente é muito grato, muito feliz de te conhecer, de podermos ter passado esse Réveillon aqui de 2023 para Maravilhoso. 2024 juntos, ter vivenciado essa experiência alquímica também. Então, gratidão por estar aqui compartilhando um pouco aí da sua história e espero nos revermos em breve, seja aqui, seja nas vivências aqui do Recanto. Exatamente. E agradecer mesmo pela, né, pela sua doação, pelo seu servir. É tão bonito, né? Quando você tá ali na ritualística, trazendo, quando você tá explicando sobre as runas. Então, de repente, quem tá nos ouvindo e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, é muito interessante, né? Entrar em contato, de repente, mandar mensagem, para que você possa fazer também, né? Você trabalha com essa tiragem das Eu runas, trabalho né? com os oráculos rúnicos. Eu faço confecções de talismã também a partir do mapa astrológico natal. E quem sabe mais pra frente consigo talvez junto com isso misturar o processo de oferecer os óleos essenciais e A alguns própria hidrolatos, a alquimia, alquimia em si, né? né? Pra Vai ter compor todo construindo aí. esse. Ah, que Aí. lindo. Mas assim, quem sentir esse desejo é muito incrível.
né? As coisas que você falou pra nós, na nossa tiragem, né? Ele fez uma tiragem pessoal pra cada um de nós, assim, mexeu muito comigo de uma forma muito bonita, assim, né, de vislumbrar realmente o que tá vindo pra esse próximo ano, algumas confirmações, talvez, né? Então, deixo aqui esse convite, né, pra quem tá ouvindo, pessoal. Né, vocês queridos que fazem parte da egrégora do Recanto Mãe Divina, entrem em contato com o Rafa para saber um pouquinho mais sobre toda essa magia. Vamos deixar todas as indicações aqui abaixo e agradecemos mais uma vez a você, Rafa, né? Agradecemos também a todos que estão nos ouvindo, vão acompanhando, né? Já temos aqui outros podcasts, outros episódios incríveis, né? Trazendo um pouquinho mais sobre a história do Recanto, como tudo aconteceu, amigos, parceiros, facilitadores queridos que trouxeram ensinamentos maravilhosos, né? Histórias inspiradoras também. Exato. E Então, para fechar, Rafa, eu sempre gosto de trazer uma pergunta. E o pessoal dá risada, falar que as minhas perguntas são capciosas. Mas eu quero que você nos traga o que você acredita sobre a vida. O que eu acredito sobre a vida? Nossa, que pergunta pega de forte, surpresa. profunda. A vida é arte. A vida é uma obra de arte. Com todas as suas cores, em todas as suas tonalidades. Fazendo misturas que nos afetam tanto, né? Que não mexem tanto com a gente. Fazendo alquimias. Fazendo alquimias, muitas alquimias, com muitas cores. Que lindo. Gratidão e até o próximo Gratidão. episódio. Até o próximo episódio. Tchau, Muito obrigado. tchau.